Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. E hoje a gente vai conversar sobre prana. O que é prana? Aqui no Ocidente a gente entende como energia vital, tudo que permeia, tudo que interpenetra, essa fonte inesgotável. Para os hindus, que lá nos escritos antigos, chamados os Upanishads, que vem muito antes de Cristo, eles já explicavam sobre isso e falavam que essa força que interpenetra e que nos alimenta o tempo inteiro, ela pode ser absorvida e pode ser conscientemente trabalhada. Mas nós absorvemos muito pouco ou não absorvemos o necessário para a nossa saúde física e espiritual, porque muitas vezes não sabemos como fazer. Então é por isso que em yoga a gente tem os pranayamas, né? Porque prana quer dizer sopro, alento, é a respiração. A yama quer dizer controle. Então é o controle dessa respiração, ou seja, nós paramos de ficar respirando de forma inconsciente, de forma curta, rápida, e começamos a trabalhar isso e a respirar de forma muito mais consciente e aproveitando tudo que essa respiração pode nos trazer. Mas não é só através da respiração que esse prana acontece no nosso corpo e a gente pode absorver. Sol, a maior fonte de prana, o nosso alimento, tudo que a gente come, a terra, contato com a terra, a água que a gente bebe. Mas a respiração seria a forma mais consciente, porque a gente trabalha ali de forma mais consciente. Porém, temos aí uma oportunidade de quando a gente caminha sobre a terra, quando a gente coloca o pé no chão, quando a gente coloca o pé na areia da praia, na terra da floresta, das matas, a gente absorver isso. Nós temos um déficit de natureza, nós temos uma dificuldade de absorver a natureza, porque nós colocamos um sapato, né, de borracha, isolamos isso e andamos por aí apertados ali naquele sapato e desconectamos. A gente sabe que a borracha é um isolante. Quando a gente coloca esse pé na terra, quando a gente começa a absorver isso, começamos a absorver também prana. Quando a gente senta na terra, senta mesmo, então é a absorção através do chakra básico, que está ligado à terra. E como não fazemos isso, ou fazemos muito pouco, cada vez mais nossa energia vital ela fica de pouca qualidade. O professor Hermógenes, professor de yoga, que já desencarnou, ele falava, tem que ver como é que está a sua respiração, porque ela é uma respiração pobre, é uma vida pobre. Pobre em que sentido? Pobre de vitalidade. Então, essa consciência associada a todas essas práticas, de eu perceber que eu posso absorver da terra, do meu alimento, da minha respiração, de tudo, associado a isso tudo, é um conjunto de coisas que vai me trazer muito mais vitalidade, saúde física e espiritual e muita disposição. Então nós temos uma baixa, né? A gente acaba tendo uma baixa por isso, porque a gente tem esse déficit, a gente se afasta dessa força que está aí permeando tudo, interpenetrando tudo. Então, a importância dele no nosso corpo é tremenda. Se eu não absorvo, eu me sinto enfraquecido, eu me sinto para baixo, eu me sinto triste. Se eu absorvo esse prana, a minha energia levanta na hora. Então, é só fazer o teste, é fazer a tentativa para ver se não. Né? Se formos para o sol, grande fonte de prana, se a gente for para o sol e absorver pelos chakras das mãos conscientemente, virar, né, as palmas das mãos para cima e absorver essa luz solar, observe como é diferente de simplesmente pegar o sol. Estamos absorvendo, lógico, quando a gente está na rua, a gente está pegando sol, a gente está absorvendo, mas a consciência
E a manipulação dessa força a nosso favor é totalmente diferente. Então, nós saímos reenergizados. Se a gente entra na água do mar, a mesma coisa. Se a gente entra na água da cachoeira, a mesma coisa. A gente pisa na areia, da onde for, a gente está sentindo prana. A gente está sentindo essa força nos alimentando. Mas a força mais, talvez de maior controle, seja realmente a respiração. E muito necessária, porque a gente pode ficar muitos dias sem comer. A gente pode ficar algumas horas sem beber água, mas nós não vamos ficar horas sem respirar. Então, necessitamos desse prana o tempo todo através do ar. E aí a gente entra com exercícios respiratórios, que são os pranayamas. Muitas são as fontes de prana. Movimentar o corpo ajuda no prana, dançar ajuda no prana. Então, a gente vê em várias culturas religiosas mesmo em que a dança está ali acontecendo. Então, aquelas práticas de rodar, os sufis, que a gente vê eles rodando, aquela prática, aquilo tudo é uma forma também de absorver prana, de se energizar. Então, quem tem isso forte, quem consegue absorver o prana, é o melhor doador. Ele é um grande curador. São pessoas que conseguem curar, que conseguem ajudar as pessoas. A gente sabe que quem se cura somos nós mesmos, mas quando você tem alguém que possa te ajudar e que tenha essa energia para doar, tudo facilita. É por isso que a gente vai aos centros, que a gente busca ajuda espiritual, porque alguém nos doa aquilo. Então, são seres que têm muito conhecimento de prana. Quando a gente vai a um terreiro, quando a gente vai lá para a nossa religião, trazendo para a nossa religião, quando a gente vai para o terreiro, aqueles guias que lá estão, eles sabem perfeitamente manipular prana. Alguns falam até da questão respiratória. A gente percebe guias que trazem muito isso da respiração. Eles dão valor a essa respiração e nos ensinam sobre isso. Por quê? Porque são conhecedores de uma energia vital que pode ser absorvida e manipulada a nosso favor. E não contra nós, ou seja, nos esvaziando, nos deixando fracos, adoentados, sem energia. Então, pessoa que tem prana tem muita energia. Ela absorve isso. E a gente consegue ter uma vida em que não só seja boa para a gente, mas que a gente possa servir melhor ao outro. Então, trazendo para a nossa religião, quando eu vou lá e vou como consulente, que aí a gente vai lá, vai num guia, vai conversar com ele, se nós tivermos uma prática de prana consciente, de absorver prana conscientemente, é completamente diferente. Porque nós vamos, ao invés de ficar pensando, deixando a mente devagar naquela hora de espera, naquele tempinho que está ali, a gente pode fazer exercício respiratório, meditação, feche os olhos e respire profundamente. Então, comece a entender como é que aquilo está sendo absorvido pelo seu corpo. E quando entramos no terreiro, então, nós estamos com os nossos chakras mais equilibrados, estamos mais abertos à absorção de tudo que aquele guia vai nos passar, tanto do entendimento também, porque o foco também vai estar melhor. Então, para esse que chega em busca de ajuda, importantíssimo. Para aquele que ajuda, ou seja, para aquele que vai para o trabalho, mas também é um necessitado, como todos somos, esse também vai ter condições de ajudar mais, ou seja, o médium de terreiro. Aquele momentinho em que a gente se liga aos nossos guias, que a gente vai conversar com os nossos guias, fazer uma prática respiratória junto vai ajudar muito, vai trazer prana para o corpo, vai equilibrar. Então é naquele momento em que a gente fecha os olhos e conversa com eles, por que não respirar um pouco ali e absorver? Vamos perceber que é completamente diferente de simplesmente a gente entrar no terreiro, agradece, bota, guia, acabou. Não, é completamente diferente. É uma conexão que se estabelece com esse plano espiritual. Mas o mais interessante, o mais importante da gente saber é que a nossa respiração precisa parar de ser tão curta e rápida para se tornar uma respiração mais profunda, de pulmões mais cheios. E não tão aqui em cima no peito. Deve ser uma respiração em que use todo o tronco, começando da parte de baixo.
Então é aquela respiração em que eu inspiro e a minha barriga cresce e depois as costelas se alargam e o peito cresce. Então, uma respiração completa, enchendo todo o corpo, enchendo todos os pulmões. Não é aquela respiração curtinha, rapidinha, agoniada. Porque quando a gente está nervoso, é muito normal isso, nossa respiração fica curta e fica muito rápida e o coração batendo muito forte. Quando a gente faz essas práticas, acalma na hora. E além de se acalmar, ter uma ajuda, pelo menos diminuir um pouco essas oscilações, né, que a gente tem na nossa mente, vai ter uma energia muito grande enchendo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nos enchendo de vitalidade. Então é muito importante que nós tenhamos consciência de respiração no trabalho a ser feito espiritual, porque vai ser um trabalho melhor. Aliás, se todos nós tivéssemos essa prática de ficarmos uns minutinhos ali com uma prática respiratória, com uma pequena meditação, porque a meditação por si só já traz a gente para a respiração, porque a gente precisa prestar atenção na respiração. Então, aquilo já traz a gente para dentro. Começamos a inspirar esse ar, esse alento. Pronto, já começamos a ter mais energia. E vai nos ajudar em todos os sentidos, em todos os níveis, em todos os nossos corpos. Então é incrível como uma prática de respiração, como uma prática de absorção, traz essa vitalidade para o nosso corpo, traz uma disposição tremenda. E quando nós nos fechamos, nosso peito se fecha, nosso pulmão fica apertadinho ali, nossa respiração fica difícil e ficamos tristes, deprimidos. Então é preciso entender prana, que é essa energia que a tudo permeia, e com consciência dela a gente consegue ter uma vida mais saudável em todos os sentidos, porque a gente não quer uma vida saudável só para o corpo, em que a nossa mente não esteja bem. Nós somos um conjunto de coisas e esse conjunto tem que ser respeitado, porque acaba sendo uma coisa só. Nós somos uma coisa só, meio que dividido em setores. Então, pranayama, prana, absorção de prana na nossa vida é muito importante e vai trazer benefícios muito grandes. Então, que possamos daqui para frente ter um pouquinho mais de consciência disso, saber que somos e podemos ser grandes manipuladores de energias boas, manipular o que é bom, absorver o que é bom e doar o que é bom. Um abraço a todos, namastê.